Sabe aquela ideia de ser dono de um pedaço de fazendas super produtivas aqui no Brasil, mas sem ter que de fato colocar a mão na terra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no RZTR11, que é um ativo que se propõe a fazer exatamente isso. A gente vai olhar os dados, entender como ele funciona, o que tem dentro dele de verdade e, claro, como foi a performance. Então, como é que isso é possível, né? Como que um investidor comum pode virar sócio de milhares de hectares de terra? Bom, a resposta está numa sigla que tem ficado bem famosa: FIAGRO. São os fundos de investimento no agronegócio. Pensa neles como veículo, a ponte, que permite que qualquer pessoa se torne, de certa forma, sócia de fazendas produtoras. E o RZTR11 é justamente um dos grandes nomes desse mercado. Beleza, então vamos lá, começando pelo começo. Para a gente entender o potencial do RZTR11, a primeira coisa a saber, afinal, o que é esse ativo? Olha, uma forma bem fácil de entender é pensar no RZTR11 como se fosse um grande condomínio de fazendas. O fundo pega o dinheiro de milhares de investidores, junta tudo e com esse montante ele vai lá e compra ou arrenda terras agrícolas. O lucro que vem dessas operações, do arrendamento, é distribuído de volta para quem investiu. É uma sacada genial, né? Porque democratiza o acesso a um dos setores mais fortes e historicamente mais fechados da nossa economia. E quando a gente fala de escala, não é pouca coisa não. Dá uma olhada nesse número. Mais de 147 mil pessoas, investidores individuais que têm cotas do RZTR11. É gente pra caramba. Esse número, por si só, já mostra o tamanho da popularidade e da confiança que esse ativo construiu no mercado. Mas claro, números são só uma parte da história. A pergunta que fica é o que esse fundo tem de verdade lá dentro? Onde ficam essas fazendas? Bom, chegou a hora de espiar o portfólio. Aqui a gente já vê a estratégia do fundo bem clara: diversificação. É o famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta. As fazendas não estão concentradas num lugar só. Elas estão espalhadas por alguns dos estados mais importantes do agro brasileiro. E qual a vantagem disso? Simples. Se uma região, por exemplo, tiver um problema de clima, uma seca, uma geada, as outras podem ir bem e compensar, o que ajuda a proteger o investimento como um todo. Ok, e quanto vale tudo isso? Se a gente somar todas essas propriedades, o valor patrimonial do fundo chega a quase 1,8 bilhão de reais. É um número colossal. Ele dá uma boa dimensão da robustez, da solidez do portfólio do RZTR11. Agora vamos falar de grana. Vamos olhar para os números de performance para ver como tudo isso se traduz em resultado. Olha só esse número, 12,80%. Esse é o famoso dividend yield dos últimos 12 meses. Traduzindo para o bom português, para cada R$ 100 investidos nesse fundo, ele distribuiu de volta R$ 12,80 em dividendos nesse período. É um rendimento bem expressivo que mostra a capacidade do fundo de gerar caixa, de gerar renda para os cotistas. Beleza, mas e aí? A cota do fundo tá cara ou tá barata? Uma das formas de ter uma ideia sobre isso é olhar para esse indicador, o P sobre VP. Ele basicamente compara o preço da cota na bolsa com o valor real do patrimônio por cota. Quando esse número fica perto de 1, como é o caso aqui, com 1,01, é um sinal de que o preço de mercado está bem próximo do que o fundo de fato vale. Muitos analistas veem isso como um sinal de que o preço está justo. E quando a gente junta tudo na mesma conta, qual foi o retorno total no bolso do investidor? Bom, aí o número impressiona: 34,69% nos últimos 12 meses. É fundamental entender de onde vem esse número, tá? Ele é a soma da valorização da cota na bolsa, mais todos os dividendos que foram pagos nesse tempo. É o pacote completo. Certo. Agora vamos focar numa das coisas que mais atrai investidores para esse tipo de ativo: a renda passiva. Aquele dinheirinho caindo na conta todo mês. Vamos ver como essa máquina de dividendos funciona. Nos últimos 12 meses, por exemplo, o RZTR11 pagou um total de R$ 12,25 por cota. E a parte mais legal é que essa grana não vem de uma vez só. Geralmente, a distribuição é mensal. É isso que cria aquele fluxo constante de renda que tanta gente procura para complementar o orçamento ou para reinvestir. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Existe uma estratégia poderosa que é pegar esses dividendos e, em vez de gastar, usar para comprar mais cotas do fundo. Fazendo isso, não só a participação do fundo aumenta, como essas novas cotas também começam a gerar dividendos. É um ciclo que se retroalimenta. Com o tempo, isso cria o famoso efeito bola de neve que pode acelerar e muito o crescimento do patrimônio.
Ok, vamos agora para algumas perguntas bem diretas, aquelas que todo investidor se faz, e vamos buscar as respostas nos dados que a gente tem. E chegamos à pergunta de $1 milhão, né? RZTR11 vale a pena? Bom, o nosso papel aqui não é de forma alguma dar recomendação de investimento. A ideia é apresentar os dados, os fatos, para que cada um possa formar a própria opinião com base em informação. Então, olhando friamente para os números, o que a gente tem? A gente tem um retorno total bem forte no último ano, um histórico de pagamento de dividendos consistente e um preço de mercado que parece estar alinhado com o valor dos ativos. Agora, aquele lembrete de sempre que é super importante: performance passada nunca é garantia de resultado futuro. Isso vale para qualquer investimento. Para deixar tudo isso menos abstrato e mais palpável, que tal a gente fazer uma simulação rápida? Vamos imaginar um investimento de 100 cotas do fundo, com os preços de hoje. Olha só o cenário. Com o preço atual, 100 cotas sairiam por volta de R$ 9.600. E qual teria sido o retorno em dividendos? Bom, se a gente olhar o histórico dos últimos 12 meses, esse investimento teria gerado R$ 1.225 em proventos. É um exercício simples, mas que ajuda a gente a ter uma noção mais concreta do potencial de geração de renda do ativo. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Num mundo que está cada vez mais digital, com criptomoedas, NFTs, ativos que a gente não pode tocar, qual é o papel de se investir em algo tão real, tão tangível, tão fundamental quanto terra produtiva? É uma questão bem interessante sobre o futuro dos investimentos, sobre diversificação e o que realmente significa valor a longo prazo. Uma pergunta cuja resposta, bom, essa ainda está sendo escrita.